Vamos falar de um RPG onde filosofia não é só um debate, é uma arma. Uma arma que é usada numa guerra secreta pela própria realidade. Esse é o mundo de Mage the Ascension. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que é, assim, a base de tudo. A realidade que a gente vive, ela é uma coisa fixa, sólida, imutável? Ou será que ela é mais flexível? Tipo, algo que é moldado pelo que todo mundo acredita junto? E olha, isso não é só uma daquelas reflexões filosóficas de madrugada, não. No universo de Made the Ascension, essa pergunta é literalmente a linha de frente de uma guerra. Uma guerra secreta que define a nossa própria existência. Então vamos entrar na primeira parte, a guerra pela realidade. É aqui que o jogo pega essa ideia filosófica e transforma em conflito. A gente está no mundo das trevas, que é basicamente uma versão mais sombria, mais gótica do nosso mundo. E é nesse cenário que essa batalha de crenças está rolando, bem debaixo do nosso nariz, sem que a maioria das pessoas faça a menor ideia. Beleza, mas quem é que está lutando nessa guerra invisível? É aí que a gente conhece os arquitetos da crença. São os dois grandes lados que estão basicamente tentando moldar o mundo de acordo com o que eles acreditam. E o campo de batalha deles tem um nome: o consenso. Imagina o consenso como se fosse a realidade padrão, sabe? Aquela que todo mundo aceita sem nem pensar. Ela só existe porque bilhões de pessoas inconscientemente acreditam nela. A lógica é simples. Se você controlar a crença das massas, você controla a própria realidade. Ok, de um lado da trincheira a gente tem as 9 tradições místicas. Para eles, a realidade é fluida. É algo que pode ser moldada pela magia, pela fé, pelos mitos. Já do outro lado está a tecnocracia. Eles defendem uma realidade única, baseada na ciência, na ordem, na tecnologia. E o mais legal é que não é uma briga de bem contra o mal, sabe? É um choque de visões de mundo completamente diferentes. E quem são os nossos jogadores no meio disso tudo? São os magos. Pessoas normais, como a gente, que um dia despertaram. É como se eles tivessem tido uma revelação, sacado que a realidade não é fixa e que eles podem mudar ela com a própria vontade. Aí, eles geralmente escolhem um lado, ou vão com as tradições, buscando mais liberdade, mais magia, ou se juntam à tecnocracia, que quer proteger a humanidade através da ciência e do controle. E claro, como em toda boa história, sempre tem umas outras facções bem mais caóticas e sinistras correndo por fora. Certo, vamos para a segunda parte. Reescrevendo o mundo. A gente já entendeu a filosofia, mas como é que isso funciona na prática? Tipo, no jogo mesmo. É agora que a gente vai mergulhar na mecânica que faz Made ser um jogo tão, mas tão especial. E é aqui que o jogo brilha de um jeito absurdo. Pensa num jogo como D&D, por exemplo. Você tem uma lista de magias, né? Bola de fogo, míssil mágico, tá tudo lá prontinho. Em Mage, a história é outra. O jogo não te dá uma lista de feitiços. Ele te dá as ferramentas para criar o que você quiser. A pergunta muda de qual magia eu lanço para o que eu quero que aconteça agora. E para essa criatividade toda não virar uma bagunça, o jogo tem uma estrutura, as 9 esferas. Pensa nelas não como feitiços, mas como os ingredientes básicos da realidade. São os blocos de construção de tudo que existe. Dá uma olhada nessa tabela para ter uma ideia da profundidade disso. É aqui que a mágica acontece, literalmente. Por exemplo, um mago que entende de forças e de correspondência. Ele poderia, sei lá, criar uma labareda de fogo do outro lado da cidade. Ou alguém que domina mente e tempo poderia mandar uma mensagem mental para o seu eu de 5 minutos atrás. As combinações, nossa, são praticamente infinitas. O limite é a criatividade. E toda essa liberdade, essa profundidade, claro, não passou despercebida. Vamos para a terceira parte, um jogo de filosofia. A crítica especializada simplesmente amou o jogo, justamente por ele ter coragem de abordar temas tão maduros e, bem, filosóficos. Tem uma citação do Paul Pettingale, da revista Arcane, que eu acho que resume tudo. Ele disse que Mage é perfeito para quem tem essa inclinação filosófica, que é um dos jogos mais interessantes e maduros que existem. Ou seja, ele sacou que o desafio do jogo é também o seu maior trunfo, fazer a gente pensar sobre a natureza da realidade. E o Chris Kubasik, da própria White Wolf Magazine, foi ainda mais direto. Ele disse que o jogo oferece algo que muito jogador experiente procura: criatividade. As próprias regras te desafiam a ser imaginativo. É isso. O jogo foi feito para isso. E qual é o objetivo final de um mago nisso tudo? É atingir a ascensão. É um estado de iluminação, de transcendência, tão pessoal, tão único, que o jogo de propósito não coloca regra nenhuma para isso. E essa é a grande sacada. Reforça toda a filosofia do jogo de que não existe uma verdade absoluta. A sua ascensão é sua. A realidade, no fim das contas, é subjetiva.
E o pessoal comprou a ideia, viu? Essa abordagem funcionou muito bem. Para se ter uma ideia, já em 1996, numa pesquisa da revista Arcane com os leitores, Mage ficou em 16º lugar entre os 50 RPGs mais populares de todos os tempos. Isso é muita coisa, mostra que já era um clássico instantâneo. Isso nos leva à nossa última parte, o legado da ascensão. Vamos ver rapidinho a jornada desse jogo, como ele foi mudando com o tempo e qual a marca que ele deixou no mundo do RPG. Olha só, o jogo nasceu lá em 1993, com a primeira edição. De lá para cá, ele teve várias versões, cada uma aprimorando as ideias originais. A segunda edição, de 95, foi um estouro. Ganhou até o prêmio Origins Award, que é tipo o Oscar do RPG. E aí não teve mais jeito. Mage se consolidou como um dos jogos mais inovadores e cabeça do mercado. Então, no final das contas, por que esse jogo é tão importante? Porque Mage foi um ponto de virada. Ele mostrou que RPG podia ser muito mais do que só descer em masmorras e matar monstros. Podia ser um jeito de explorar a filosofia, de questionar a realidade, de botar a criatividade para funcionar no máximo. Ele basicamente abriu as portas para um tipo de narrativa muito mais intelectual e profunda nos jogos de mesa. E com isso, a gente volta lá para a primeira pergunta, só que agora a coisa fica um pouco mais pessoal. Mage não só pergunta o que é a realidade. Ele vira o jogo e desafia a gente a imaginar uma realidade diferente. Então, fica a reflexão. Se a sua vontade pudesse de fato moldar a realidade, que mundo você construiria?